casa, amém? Deus é bom. Como já foi dito, eu sou ovelha do rebanho Pastor Osvaldo. Meu nome é Ananda e é um prazer estarmos aqui nessa noite para compartilhar um pouco mais desse Jesus a quem nós amamos, servimos e adoramos nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Esse Jesus é muito bonito. Esse é. Ele usa mesmo. Atos no capítulo 27. Deus fiel. É maravilhoso, Deus. Grande Deus. Antes de lermos, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e orasse comigo. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, eu quero entronizar o teu nome. Dizer que tu és santo, que tu és maravilhoso, Senhor. Dizer, Deus, que nós somos totalmente dependentes de ti. Senhor, nós precisamos inteiramente de ti, Pai. Senhor, eis-me aqui nessa noite, Pai, para ser um canal de bênção para falar com a sua igreja. Deus, eu não quero falar o que eles querem ouvir. Eu quero falar aquilo que o Senhor quer ministrar nesse lugar e nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor. Fala de acordo com o teu querer e a tua vontade. Nos guie, Senhor, para o centro da tua vontade mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Sua Bíblia está aberta em Atos, no capítulo 27. O título dessa mensagem é A Adoração entre Cesareia e Roma. Se você não entendeu, você fique tranquilo que eu garanto que até o final da mensagem você vai entender. Amém? A adoração entre Cesareia e Roma. Antes de começarmos a ler, eu gostaria de te perguntar algo. Nós estamos na semana da adoração. Eu gostaria de te perguntar qual é a sua motivação e como é o seu glória a Deus na adoração durante a vitória de Deus na sua vida. Mostra para mim como é o seu glória a Deus. Como é, e eu quero que vocês sejam bem sinceros agora, como é o seu glória a Deus no momento de luta, de tristeza, de luto, de dificuldades? Como é o seu glória a Deus nesse momento? Mostra para mim agora. Aleluia! O que eu quero falar nessa noite é sobre isso. É muito fácil eu erguer as minhas mãos e adorar a Deus e exaltar o nome do Senhor. No momento que tudo está bom, no momento que tudo está legal, no momento que eu estou vivendo uma bonança na minha vida. Mas quantos de nós já vacilamos durante a adoração em momentos de crise, em momentos de dificuldade? Quantos de nós já nos encontramos de cabeça baixa, triste, porque nós estávamos passando por uma luta? E como é valioso, e como é valiosa a adoração no momento de luta, de perseguição, no momento que nós estamos sendo afrontados. Como a adoração é valiosa nesse momento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Atos no capítulo 27. Eu vou estar falando os versículos e a gente vai pulando. Nós não vamos ler o capítulo todo. Atos 27, no versículo 1, diz assim: Quando ficou decidido titular a viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro de alguns amigos, para que suprisse suas necessidades.
Agora eu quero que você pule para o versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo, o que falava Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que já haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Agora você vai para o versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não apareceram nem sol nem estrela por muitos dias e continuaram a bater-se sobre nós a grande tempestade. E finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. Versículo 22. Mas agora recomendo que eles tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor a quem pertenço e a quem eu adoro, e disse-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos os que estão navegando com você. Versículo 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Versículo 34. Agora eu os aconselho a comer algo, pois vocês não poderão sobreviver. Pois vocês irão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Versículo 1 do capítulo 28. Uma vez em terra, descobriram que a ilha se chamava Malta. E os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco e fizeram uma fogueira. E receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou alguns montes de graveto. Quando os colocava no fogo, uma víbora surgiu do calor e prendeu a sua mão. Versículo 5. Mas Paulo sacudiu a cobra do fogo, não sofreu mal algum. E agora eu quero que você pule para o versículo 8. Versículo 7, perdão. Próximo dali havia uma propriedade que pertencia a Públio, o homem principal da ilha. Ele os convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado e sofrendo de enfermidade. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos sobre ele e o curou. Por último, eu quero que você pule para o último versículo 30, penúltimo, 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam ver. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem nenhum impedimento. Amém? Pode tomar seu assento. Cesareia, que foi de onde Paulo saiu, eu defini como que Cesareia seja um tempo de dor, de perseguição e de luta. Paulo ele não cometeu nenhum crime para estar preso como estava em Cesareia. Roma, eu defini como um tempo de paz e um tempo que Paulo pôde ficar 2 anos onde pregava e falava do amor de Deus abertamente. E agora você já começa a entender por que a adoração entre Cesareia e Roma. Aqui está Cesareia, o tempo que eu disse que era difícil, um tempo de luta e de perseguição. E aqui está Roma, um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo de alegria. Só que entre um e outro existe um tempo. E é nesse tempo que muitas das vezes nós vacilamos. É no tempo de onde a promessa foi feita para onde a promessa será cumprida. E aí está a importância da adoração nesse meio tempo. Porque às vezes nós lembramos de adorar a Deus quando nós já estamos em Roma.
E isso é muito fácil. E isso é muito bom. Porque nós já passamos todas as nossas lutas, dificuldades, permanecemos firmes no Senhor e estamos lá. Mas é muito importante que nós adoremos ao Senhor no meio tempo, antes de chegar a Roma, nas dificuldades, nas lutas e nas provas das nossas vidas. E eu já quero começar te dizendo uma coisa. Se em algum momento da sua vida você ouviu, eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, mas se em algum momento da sua vida você ouviu, vem para Jesus que as suas dificuldades, as suas lutas e os seus problemas vão acabar, desiste. Estar no centro da vontade de Deus não te impede de ter dificuldades. Pelo contrário. José estava no centro da vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, muito pelo contrário do que dizem por aí, te coloca à prova. Talvez você venha aqui nessa noite para ouvir que as suas lutas elas vão acabar, para ouvir que as suas dificuldades elas vão cessar nessa semana talvez de adoração, mas o que eu vim aqui te dizer nessa noite é que se elas cessaram, se elas continuarem, Ele continua sendo Deus e digno de ser adorado. Qual é o capítulo mais conhecido da Bíblia para vocês? O mais conhecido, o popular, que todo mundo diz. Salmo 23. E o que diz no versículo 1 do Salmo 23? O Senhor, nada me faltará. É legal para mim pegar esse nada e traduzir ele como vitórias, bênçãos, felicidade, um relacionamento abençoado, uma família abençoada. Quando ele diz nada me faltará, está dizendo não vai te faltar as lutas, não vão te faltar as dificuldades, não vão te faltar as provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, quantos de nós já não passamos por momentos como este, talvez similar ao de Paulo? Paulo, quando sai de Cesareia, talvez ele saiu com uma esperança no seu coração de que agora as coisas vão mudar. Eu estou indo para Roma, eu estou indo encontrar com César. Só que talvez ele não imaginou que o caminho até Roma seria um caminho difícil, seria um caminho complicado, seria um caminho que ia precisar da fé, da força e da perseverança de Paulo. Às vezes nós encontramos em situações em que nós falamos assim, meu Deus, não dá mais para mim, eu não tenho chance. Eu não sei se talvez isso acontece mais com quem às vezes ministra ou palavra, não sei. Mas tem dias que você fala, eu estou um caco, eu estou quebrada, eu estou destruída. Eu não posso. Lá na igreja nós temos intercessão no domingo, na sala no domingo, antes do culto, de 6 às 7. E já aconteceu de na intercessão eu me sentir triste. Dizer, Senhor, eu não tenho a menor condição. E eu ia ministrar às 7 horas. E Deus dizia no meu coração, ó, faz o seguinte, me adora. Esquece das lutas, esquece das dificuldades, me adora. E eu subi para a honra e glória do nome do Senhor. Deus vinha quebrar tudo. E aí eu fui entendendo. Eu até comentei lá na igreja esses dias. E aí eu fui entendendo o que Ele queria falar comigo. Deus vem queimando o meu coração há dias, dizendo, não importa o que aconteça. Me adora, porque eu sou Deus. Eu continuo sendo Deus. E às vezes a gente fala, nossa, eu não dou conta, eu não consigo, não dá. E quando você coloca o seu coração naquilo e você lembra que você nasceu para adorar a Deus e você faz, você vê Deus vindo e Deus te surpreendendo. Mas não é porque nós somos alguma coisa, não.
É porque nós entendemos que o princípio é adorar a Deus. Você vai ver que tudo vai começar na tempestade. Paulo, ele alerta os marinheiros sobre a tempestade, mas eles não o ouvem e decidem seguir o seu caminho, seguir o seu rumo. E Deus manda um anjo falar com Paulo que virá, que o barco se destruirá, mas que pela graça do Senhor, Paulo e todos os que estavam com ele seriam poupados e nem um fio de cabelo deles seria arrancado. E aí eu me coloco naquela situação, precisando crer que eu vou sobreviver a uma tempestade, a um barco quebrado, destruído, e nem um fio de cabelo na minha cabeça vai se perder. É muito fácil eu ler e dizer: nossa, Paulo era um homem de fé, Paulo era um homem de caráter. Mas o tempo de Paulo passou. Agora a geração que está aqui é a minha e a sua. E aí eu te peço para, por um momento, se colocar no lugar de Paulo e pensar: o que você faria? Muitos aqui até acreditariam, outros se desesperariam. O que você faria? O Senhor me ensina e te ensina nessa noite o que você deveria fazer. Adorar a Ele. Adorar a Ele no meio da tempestade. Adorar a Ele quando você vê o barco sendo destruído. Adorar ao Senhor, independente das circunstâncias, é uma das maiores armas que nós temos nas nossas mãos. É muito fácil adorar em Roma, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores, e estes adorarão em Cesareia, em Roma, no mar, na ilha, em qualquer lugar, porque eles reconhecem que Deus é Deus. A primeira dificuldade dele, como eu disse, foi a tempestade. Quais são as tempestades que afligem você? Quais são as lutas da sua vida? Quais são as reclamações que você tem indagado com Deus? Quais são as tempestades que você está vivendo? Esquece a cara de pau. Comece a pensar agora as dificuldades que você já viveu até aqui ou que você ainda está vivendo. Meu Deus, meu Pai. Quando nós dizemos a frase, Ele continua sendo Deus, Ele é o mesmo Deus, é muito lindo, nós glorificamos, nós exaltamos o nome do Senhor, mas e lá na hora H, na hora chave, nós lembramos que o Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus que livrou Paulo? Nós lembramos que Ele continua sendo Deus, porque a frase é linda, mas na prática, talvez não é sempre assim. Existem lutas e lutas. Eu tenho aprendido com o Senhor que existem lutas que vêm porque eu estou viva. Você está vivo? Você está viva? Vão vir lutas, vão vir dificuldades. Se você não está passando por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, você morreu e esqueceu de te enterrar. Não tem jeito. Tem coisa que a gente faz não, isso aqui está acontecendo porque eu estou viva. Porque eu estou aqui na terra e o que acontece? Às vezes a gente dá tanta moral pro diabo. Às vezes a gente é uma coisinha assim, a gente se desespera e eu não quero mais servir a Deus, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu vou parar. Qual o tamanho da dificuldade que pode te fazer parar? Eu já ouvi pessoas dizer assim: se Deus tirar o meu filho de mim, eu não consigo continuar. Qual o tamanho da dificuldade que você pode olhar e falar assim: essa me faria parar? Nós precisamos rever o nosso conceito de adoração. Adoração por muito tempo foi taxado como louvor, como música.
A adoração vai muito além. A adoração entra no teu quarto, fecha a tua porta e entra em secreto com Ele. A adoração vai muito além de tocar um teclado, uma bateria, uma guitarra, um baixo. Eu preciso aprender isso todos os dias. Eu preciso aprender que a adoração é a minha vida diária com Deus. E que eu preciso adorá-lo independentemente das circunstâncias. Talvez essa vai ser a frase que você vai mais me ouvir falar nessa noite. Mas se você sair daqui acreditando que você vai adorar a Deus independente das circunstâncias, valeu a pena repetir ela 100 vezes. Que nessa semana, que durante essa semana, você que é dessa igreja, você que é daqui, que estará durante todos os dias, se você não orou assim, que você inclua isso nas suas orações durante essa semana. Senhor, não limita a minha adoração aqui. Não limita a minha adoração essa semana. Me faz te adorar em meio às lutas, dificuldades. Me faz expressar a minha gratidão e o meu amor por ti em forma de adoração. Glória a Deus. A experiência de adorar a Deus quando tudo está mal nos faz sair mais forte. A tempestade, ela atrasa os nossos planos. Você pode voltar no versículo 9. E lá vai dizer: nós tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. A tempestade, se ela te avisasse que ela viria, talvez seria muito mais fácil, que você ia se preparar psicologicamente, espiritualmente. Mas ela não avisa. E muitas das vezes ela atrasa os nossos planos. Você começa a passar por algumas dificuldades e vai indo, e você começa a pensar: meu Deus, nós estávamos conversando sobre isso. Acho que foi na viagem para Badum, parece. Nós estávamos conversando dizendo: meu Deus, eu já tenho tantos anos e ainda não fiz isso, projetei isso e ainda não aconteceu. Às vezes a gente acha assim: poxa, será que Deus não tem relógio no céu? Ele tem, e tudo acontece no tempo dele, na hora dele, e é muito melhor assim. É muito melhor assim. Quando você está dentro da tempestade, você não entende nada. Você chega a pensar que Deus abandonou, Deus esqueceu de mim. Mas quando você passa por tudo aquilo, como Paulo passou e chegou lá no último versículo, e estava em Roma podendo servir ao Senhor, pregar a palavra do Senhor abertamente, você consegue olhar de fora e ver que tudo aquilo serviu só para te fortalecer. Só para você sair mais forte dali. A tempestade ignora as nossas habilidades. Os marinheiros, eles se viram sem poder fazer nada. Tem horas que Deus não quer a sua ajuda. Ele quer a sua adoração. Tem horas que você se pega e: nossa, eu sei fazer isso, mas o contexto do momento não me deixa fazer, e eu me encontro de mãos atadas. As tempestades, muitas das vezes, elas vêm e Deus fala: fica quietinho aí agora. Fica quietinho aí, só vê o que eu estou fazendo. Só observa, e enquanto você observa, adora. A palavra de Deus vai dizer lá que quando o anjo veio para falar com Paulo, Paulo estava orando e adorando. Espera para ver. Enquanto você espera, adora o Senhor. Toma esse exemplo de Paulo para a sua vida. A tempestade força você a pular do barco e a nadar. A adoração durante a tempestade faz você se levantar e ver que as águas estão nos seus joelhos. Você conseguiu entender o que eu disse agora? A tempestade te força a pular do barco. Chegou a hora, nada.
Chegou a hora, pula. E você, em passos de fé, faz aquilo. É muito fácil eu pisar aqui porque eu estou vendo onde eu estou pisando. Mas quando Deus diz pisa na água, é muito mais difícil. A tempestade, ela me força a nadar. Mas quando eu adoro durante a tempestade, a adoração me coloca de pé e eu vejo que as águas não passam dos meus joelhos. Quando Paulo talvez achou que acabou, chegaram a Malta, acabou a tempestade, o Senhor cumpriu a sua palavra, estamos todos aqui bem salvos, seguros, nem um fio de cabelo nós perdemos. Eu acho muito lindo os detalhes de Deus, sabe? Ele poderia vir com anjo assim e falar assim, ó, vocês vão chegar bem, basta. Não, para dar confiança, Deus mandou ele falar assim, ó, nem um fio de cabelo vocês vão perder. E Paulo chegou à ilha. E talvez quando ele achou que tudo tinha terminado bem, eles estavam seguros e firmes, enquanto Paulo ele pegava, usava os gravetos para fazer a fogueira, a palavra de Deus vai continuar nos dizendo que uma víbora, tentando fugir do calor da fogueira, ela foi e se prendeu à mão de Paulo. E todos naquele momento acharam que ele tinha pecado, tinha feito alguma coisa contra Deus, que não é possível. Alguém conseguiu se salvar de um desastre desse aí, e agora quando chega aqui, vem uma víbora do nada e... Sabe o que eu aprendo com Paulo nessa parte do capítulo? Justamente aquilo que eu disse antes. A questão de você fazer um alvoroço em coisas pequenas. Para mim, uma víbora morder a minha mão não é uma coisa tão pequena assim. Mas para Paulo era. Porque ele sabia que a promessa de Deus era que ele chegasse a Roma para falar com César. Então todo mundo começa a discutir, todo mundo começa a falar, e todo mundo começa e ele vai morrer, e ele deve ter pecado contra Deus, e alguma coisa aconteceu. E aí eu começo a procurar qual é a reação de Paulo no meio disso tudo. E a Bíblia vai me dizer que Paulo sacudiu a cobra no fogo. Isso é uma forma de adoração. Eu não estou nem aí para o que me picou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo na minha casa. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo na minha família. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo na minha volta. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei para onde eu vou. Pastor Osvaldo sempre diz lá na igreja para nós: o segredo está em você saber quem você é. Se você me diz que o seu nome é João e eu digo que o seu nome é Marcos, você não vai acreditar porque você sabe que é João. Você sabe quem você é. E esse precisa ser o seu posicionamento diante de Deus. Eu sei quem eu sou. Pode vir uma tempestade, uma cobra e 1000 cobras, eu não estou nem aí. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim. Paulo, ele não fez, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? E foi orar e foi reclamar com Deus, não. Ele sacudiu a cobra no fogo e continuou fazendo o que ele estava fazendo, como se nada tivesse acontecendo. Mais uma vez, Deus me ensina. Vocês podem acreditar que o que está saindo da minha boca nessa noite talvez está me ensinando muito mais que ensinando cada um de vocês. Porque eu preciso, nesse momento da minha vida, ignorar as cobras que têm mordido a minha mão, se é que você me entende, e seguir, olhando para a cruz, olhando para Cristo, olhando para o alvo. Você precisa fazer isso também. Enquanto você segue, enquanto você olha para o alvo, adora a Deus, adora independente das circunstâncias.
Mostra para Deus que você não vem aqui todos os dias de culto buscar as mãos dele. Toma, toma, toma. Mostra para Deus que você vem aqui todos os dias buscar os pés dele. Mostra para Deus que você vem aqui todos os dias dessa semana adorá-lo, independente das circunstâncias. Buscar a face do Senhor, a formosura do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. As bênçãos virão, mas são consequência da minha adoração entre Cesareia e Roma. O Senhor deixou Paulo na ilha cerca de 90 dias. O que acontece com você é mesmo você tendo um alto potencial e Deus te coloca em coisas pequenas, aparentemente pequenas. Deus, mas eu ministro muito bem, líder de célula, só? Cuidar de 3, 4 pessoas? Deus, mas eu canto muito bem, fazer louvor na igreja só? Uma coisa que eu aprendi no início da minha caminhada com Cristo foi que o Senhor testa o meu caráter como adoradora e como serva dele nas coisas pequenas. Se eu não consigo ser fiel nas coisas pequenas, Deus nunca vai me entregar as grandes. Se eu não consigo adorar a Deus enquanto eu sou uma líder de célula, eu nunca vou conseguir conduzir um rebanho ao céu. E nesse ponto, mais uma vez, o Senhor nos ensina outra forma de adoração. Adorar enquanto nós estamos nas coisas pequenas. Talvez Paulo poderia dizer: Senhor, eu sou Paulo, eu preciso chegar logo a Roma e conversar com César. Eu sou Paulo. Quem não conhece Paulo? Não. O cara aproveitou a oportunidade de estar na ilha, foi curado imediatamente e começou através do nome do Senhor, curar outras pessoas, curar e curar, e de repente Paulo já tinha um hospital quase. Ele usou com muita honra, com muito amor, o tempo que ele estava naquela pequena ilha. Ele serviu, como o pastor disse aqui antes de entregar a palavra. Nós precisamos aprender que estamos aqui para servir ao Senhor, para servir aos nossos irmãos. Paulo, porque eu e você muitas das vezes fazemos isso? Porque eu e você muitas das vezes começamos a reclamar: e Deus, eu não consigo ver aquela promessa que o Senhor me fez há anos atrás, eu não consigo ver. Adora o Senhor onde você está. Adora o Senhor com aquilo que Ele te confiou no momento. Que se você for fiel um pouco, a palavra do Senhor, ela não mente, ela não volta atrás. Ele vai te colocar no muito, é uma consequência. Mas se eu não consigo amar o pouco onde Deus me coloca, se eu não consigo amar os meus discípulos, amar a minha célula, amar as pessoas que eu cuido, como é que eu vou conseguir amar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas? Que nós possamos dar valor à etapa que nós estamos. Não pule as etapas de Deus para a sua vida. Não pule as etapas de Deus para a sua vida. No final, elas vão ser essenciais. No final, quando chegou a Roma, Paulo poderia pregar sobre o que é passar por um naufrágio. Ele poderia ensinar sobre o que é passar por tempestades na vida. Ele poderia pregar sobre o que é ser picado por uma cobra. Porque ele viveu. E ninguém prega melhor senão aquela pessoa que viveu. Eu pregar o que eu não vivo é muito fácil. Eu pregar o que eu vivo, isso é mais difícil. A adoração em tempos difíceis. Quando você estiver mal,
Deus vai fazer você ministrar alguém que talvez está passando pelo mesmo mal que você. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas algumas discípulas minhas já chegaram e falaram assim: ó, eu preciso de uma ajuda. Pode falar. Olha, eu estou passando por isso. E eu falava: meu Deus, o Senhor contou a minha vida para ela e fez ela chegar aqui e me contar. E o Senhor me dá uma palavra para consolidar o coração daquela pessoa, para fazer com que ela guardasse o seu coração, seguisse olhando para Cristo. E quando ela dava as costas e saía, eu me sentia refrigerado, porque aquela palavra serviu muito mais para mim do que para aquela pessoa. Então talvez você vai se encontrar em momentos muito difíceis, em momentos complicados, em momentos desertos, em momentos de tempestade, e Deus vai colocar alguém para você ajudar, estender a mão, que esteja passando pela mesma coisa que você precisa mostrar qual que é o caminho. Fique ligado quanto a isso. Não perca essas oportunidades. Talvez você diz: meu irmão, eu não posso te ajudar agora porque eu seria hipócrita, porque eu estou passando pelo mesmo problema que você. Não. Bota seu problema no bolso e serve. E adora ao Senhor enquanto você está servindo seu irmão, que o bálsamo e a cura virá sobre você também. Deus não explicou para Paulo, quando ele estava saindo de Cesareia, tudo que ele iria ter que passar para chegar até Roma. Nós precisamos viver passos de fé em fé, para que possamos viver passos de glória em glória. Deus não vai te explicar, meu irmão. Desiste. Deus não vai chegar e falar assim: ó, eu te explicar aqui. Daqui um mês eu tenho um probleminha para você resolver ali na frente. Daqui 2 meses eu vou colocar uma dificuldade mais ali. Desiste. Deus não vai te explicar. Deus não tem que te explicar. Porque se nós precisamos viver de fé em fé, o que é fé? É aquilo que eu não consigo ver. Se eu não consigo ver e vou em obediência à voz do Senhor, Ele diz: pronto, agora você está pronta para viver de glória em glória. Porque primeiro você viveu de fé em fé. Deus treinou a Paulo. Deus me treina e te treina todos os dias. Às vezes são coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente nem percebe. E se você for olhar com mais cautela, você vai ver. Eu mostrei o caráter de Deus naquela atitude hoje. Eu mostrei a vida de Deus que habita em mim naquela atitude hoje. Poxa, naquela atitude eu vacilei hoje. Todos os dias é um treinamento para mim e para você. Como diz Cláudio Duarte, se Jesus não volta amanhã, mas cada um de nós estamos com uma senha na mão e nós não sabemos a numeração. E talvez seu número pode ser chamado e você nem sabe que aquele dia seria o seu dia. Então aproveite cada dia como um treinamento, como um degrau que você sobe rumo ao céu, rumo à santidade, rumo ao centro da vontade de Deus. Não morra nas águas rasas. Não morra nas águas rasas. Não torne grande aquilo que Deus já fez pequeno. O Senhor não disse que nós venceríamos. Ele disse que nós já vencemos. Jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes e porque vocês já venceram. Aleluia. Não morra nas águas rasas. Não acredite nas mentiras de Satanás para sua vida. É tudo o que ele sabe fazer: mentir. Não acredite no que ele diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é.
sou o melhor dessa terra. O que me faz não adorar a Deus no meio das tempestades? O que me faz parar em águas rasas? O que me faz olhar para trás? O que me faz parar? O que vai valer no final, querido, não é tudo que... Se você fizer, no último dia, você vacilar, não vai adiantar nada. Você e eu, nós precisamos permanecer. Lá na igreja nós chamamos de gangorra do diabo. Você não pode ser uma gangorra do diabo. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou na igreja, um dia eu estou no mundo. Um dia eu adoro a Deus, um dia eu adoro Satanás. Eu e você, nós precisamos permanecer, porque o Senhor, Ele não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Ele não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Por isso, não morra em águas rasas. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Que nós possamos tomar esse exemplo de Paulo para as nossas vidas nessa noite e sair daqui inconformados. Deus, me ensina, Senhor. Você pode ser sincero com Deus. Você não precisa dar uma de crente bom, de crente santo, não chegar na presença. Senhor, eu sei te adorar em meio às dificuldades, Deus. Quando vem a primeira, você vacila e morre. Seja sincero com Deus. Chega no seu quarto, fecha sua porta e fala: Senhor, eu te adoro em meio à bonança. Eu te adoro em meio à alegria, Deus, mas eu tenho dificuldade em te adorar em meio às tempestades. Seja sincero com Deus. O Senhor procura corações sinceros. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai vir com sua graça, porque eu e você não merecemos nada. Ele vai vir com a sua graça e vai te fortalecer. E no dia mau, porque Ele existe, e a Bíblia diz que Ele existe, no dia mau, você vai estar fortalecido para continuar adorando ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que tenha acontecido, independente se a sua família ela tem te apoiado ou virado as costas para você, independente se você tem encontrado mãos estendidas ou mãos recuadas, você vai aprender a adorar a Deus em todas as circunstâncias, porque você sabe que Ele é Deus, que Ele permanece, que Ele continua, que Ele não muda, que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Não deixe o diabo te enganar e dizer que os planos e as promessas de Deus não vão se cumprir. Esquece o tempo. Adora a Deus e no tempo certo eles virão. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Feche os teus olhos e começa essa sinceridade que eu falei. Mas essa sinceridade que eu falei agora. Se você tem encontrado dificuldades para romper essa adoração que nós estamos sendo ensinados aqui durante essa semana, se você tem dificuldade para continuar num tempo de luta, fala para o Senhor agora. Diga para o Senhor: Deus, está difícil. Senhor, eu estou na semana da adoração. Nada melhor que aprender a te adorar nessa semana. Nada melhor do que eu aprender o que é adoração aqui, agora, nessa semana, Deus. Senhor, encontra corações sedentos nessa noite, Deus. Manda os teus anjos ministradores para cá, Senhor. E começa a ministrar os corações sedentos, Deus. Os corações que reconhecem que têm dificuldades muitas das vezes, mas que reconhecem também que o Senhor é Deus. E isso basta. Sim, Pai. Sim, Deus. Erga o som da sua voz para Deus. Seja desesperado. Comece sendo desesperado na presença dele. Cala a boca do Satanás nessa noite, sendo desesperado pela presença de Deus.
está achando que eu vou parar durante as lutas? Estou aqui, ó, adorando meu Deus, porque eu aprendi nessa noite que seja em Cesareia, seja no mar, seja na ilha, ou seja em Roma, Ele continua sendo Deus. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se o lado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não importa as lutas, Senhor, não importa as circunstâncias, Deus, eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Eu sei que o Senhor permanece o mesmo, Pai. Me ensina, Deus, a te adorar. Me ensina o que é adoração, Senhor. Está firmada as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se o lado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, se
Aleluia.